Olá pessoal, bem-vindo à videoaula 16. Nós vamos continuar vendo a manipulação e transformação de dados, mas agora dados do tipo categóricos. Eu dividi esse conteúdo em duas partes e quem não assistiu, eu recomendo que vocês assistam às videoaulas anteriores. Vamos lá para o RStudio. Então eu vou começar carregando o pacote Table para a criação de data frames. Nós vamos trabalhar com dados do tipo categóricos ou fatores. O que são esses fatores? Eles são grupos que se distinguem por algum motivo ou categoria específica. Por exemplo, ser fumante ou não ser fumante, ter ou não ter uma doença, gostar ou não gostar de um produto. Esses tipos de dados são dados do tipo categórico dicotômico ou binário, porque eles têm apenas duas posições. Existem os dados com categorias múltiplas, por exemplo, nível de satisfação com o produto. Gostei, indiferente, adorei. Ou mesmo uma classe social. A, B, C, D e E, assim por diante. Esse tipo de análise é chamado análise de tabela de frequência ou contingência. Qual que é o objetivo dessa videoaula? É demonstrar algumas funções do R para processar esses tipos de dados. Vamos começar criando um data frame artificial com algumas variáveis categóricas, utilizando o R base. Nós vamos criar três vetores: escolaridade, renda e casa. Nós criamos esses vetores da seguinte forma, utilizando uma função de amostra, que é a sample. Para a função sample, o primeiro argumento é um vetor com duas posições. O segundo argumento é um valor n, e o terceiro elemento é com reposição igual a verdadeiro. Por exemplo, se eu substituir o valor n por 1 e rodar apenas a função sample, vamos rodar ela, ele vai dar superior. A segunda amostra superior, a terceira mestrado, 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 superior. Então ela vai escolher dentre essas duas posições e gerar aleatoriamente uma ou outra. Bem simples, né? Se eu colocar o número 10, eu quero que ele gere uma amostra igual a 10. A função sempre vai gerar uma amostra de tamanho 10. Agora ele vai gerar uma amostra de tamanho 10, uma outra de tamanho 10, uma outra e assim por diante. Se eu crio uma variável n igual a 500, vamos criar n igual a 500, substituo aqui o 10 por n, ele agora, n minúsculo, né? Ele agora vai gerar um vetor com 500 posições, que é uma das nossas colunas do data frame. Eu vou fazer a mesma coisa agora para renda. Vou rodar a renda, vai gerar um outro vetor com 500 posições para renda, média e alta, e para casa, alugada ou própria. Um outro vetor aleatório aí de casa própria ou alugada. Nós podemos ver que ele dá o nível, né? Nível, aluguel, própria, porque nós passamos a função sample dentro de uma outra função fator. Na prática, nós criamos um fator. Agora, nós atribuímos os vetores escolaridade, renda e casa a uma table. Então, nós vamos criar um data frame e atribuir ao objeto cat. Rodamos de categórico. Agora eu vou visualizar os 20 primeiros registros e só temos aqui texto, né, nas colunas. O indivíduo tem ensino superior, renda alta e casa alugada. Nesse caso, o mestrado, renda média e própria. Claro que esses dados foram gerados aleatoriamente, né? Não são dados reais, né? Apenas para nós testarmos aqui algumas funções do R, ok? Se nós pedimos a estrutura desse conjunto de dados, ele vai dizer aqui que é um do tipo fator com dois níveis, né? Então, todos são fatores com dois níveis. Se quisermos ainda acessar os níveis, né, a ordem desses fatores, é só digitar o nome do banco de dados, operador cifrão e o nome da coluna. Nesse caso aqui, a escolaridade, né, tem dois níveis, mestrado e superior. Existe uma outra função do R ainda, pessoal, que eu não mostrei para vocês, que é a função attach. Qual que é o papel dessa função attach? Uma vez que eu passo attach e o nome do banco de dados, ela vai disponibilizar no ambiente as variáveis, sem necessidade de utilizar o operador cifrão. Então eu vou atachar o banco cat, ele atachou aqui para o ambiente global, tá? E agora eu consigo utilizar o nome das colunas sem a necessidade de utilizar o operador cifrão. Então, a primeira tabela que nós vamos criar aqui é uma tabela
de duas dimensões ou 2A, ok? Nós vamos utilizar para isso uma função que nós já vimos, que é o comando table, a função table. Então, eu vou passar para table duas colunas do nosso data frame, escolaridade e renda, gravar na variável tabela, e depois do ponto e vírgula aqui vamos visualizar ela. Né? Então, o que ele criou aqui? Ele criou uma tabela cruzada entre renda e escolaridade. Então, como que funciona? 132 indivíduos têm mestrado e renda alta. 115 tem mestrado e renda média, e assim por diante. Ele cria uma tabela cruzada de forma muito fácil aí com a função table. Para essa tabela, nós podemos também extrair algumas estatísticas, né, da soma de linhas, soma de colunas. Vamos ver aqui. Uma das funções é a margem.table. Se eu digitar assim margem.table e passar a tabela que eu criei, então eu vou estar fazendo uma soma das linhas e colunas. Eu vou somar toda a minha tabela, os 4 registros aqui da minha tabela. Se eu passar para margem.table, tabela, vírgula, o segundo argumento 1, eu vou fazer uma soma das linhas. Né? Como é que é essa soma das linhas? 132 mais 115 igual a 247, né, que é mestrado, e superior é 114 mais 169, que é igual a 253. Se eu pedir na função margem.table o segundo argumento igual a 2, ele vai retornar uma soma das colunas. Então, 132 mais 114 igual a 246 e 115 mais 139 igual a 254. Tem uma outra função que é a função propTable. Essa função propTable ela vai retornar o percentual das células da tabela em relação ao total. Ele retornou o percentual aqui, o percentual em relação ao total. Vai dar mais ou menos ali próximo de 1/4, porque os valores foram gerados aleatoriamente, e essa distribuição da função sample é uma distribuição uniforme. Tá? Então, gerou todos os dados, todas as percentagens próximo de 1/4, próximo de 25%. A função próprio.table eu também posso calcular a porcentagem em relação à soma das linhas e a porcentagem em relação à soma das colunas. Nós vimos uma tabela de 2 dimensões. É possível criar tabelas de N dimensões, 3, 4. Então vamos ver aqui o caso de 3 dimensões. Então, o mesmo comando table, eu passo escolaridade, renda e casa agora. Vamos rodar aqui. Então ele gerou uma tabela de 2 dimensões. Uma é como se ele fizesse um subset, né? Extraído 2 subconjuntos. Um subconjunto que é uma tabela relacionada ao aluguel, as pessoas que pagam o aluguel, e a outra relacionada às pessoas que têm casa própria. Né? Se eu trazer casa para o início aqui, como que ele fica? Vamos rodar isso aqui. Então, agora ele colocou na terceira dimensão a última posição, que é a renda. Ele criou uma tabela para pessoas com renda alta e outra para pessoas com renda média. Ok? Com uma tabela de 3 dimensões, eu também posso extrair as estatísticas. Eu posso pedir margem.table, vai vir a porcentagem total, que é a soma das linhas e colunas. Se eu passar no segundo argumento igual a 1, vai vir a soma das linhas. Se eu passar o segundo argumento número 2, vai vir a soma das colunas. Se eu passar igual a 3, vai vir a soma da terceira dimensão. Então, a soma da terceira dimensão ela vai ser a soma desses 4 registros para a renda alta e a soma dos outros 4 para a renda média. Eu também posso utilizar a função próprio.table e calcular o percentual das células em relação ao total. Posso calcular em relação à soma das linhas, a soma das colunas e o percentual em relação à terceira dimensão, que é a renda. Com tabelas de qualquer dimensão eu posso extrair essas estatísticas, ok? Uma outra função é a função ftable. A função ftable ela vai fazer algo muito parecido do que a table. Eu passo para a função ftable escolaridade, renda e casa, gravo na variável ft, ela vai gerar essa tabela aqui, que tem um formato um pouquinho diferente. Eu posso também calcular o percentual das células da tabela em relação ao total, posso calcular a relação à soma das colunas, então eu posso aplicar as estatísticas que nós aplicamos na função table a o objeto do tipo ftable também. Uma terceira forma de montar uma tabela, utilizando funções do rbase, né, é por xtabs. No xtabs eu passo o operador, o tiozinho, passo as colunas com mais escolaridade, mais renda, mais casa, e passo os dados,
data, né, é igual a cat. Vou calcular aqui a proporção em relação ao total. É possível extrair as estatísticas também utilizando o xtabs. Até agora, nós vimos as funções do rbase. A função table, ftable e xtabs, ela pertence ao rbase. Mas existe um pacote bem poderoso para fazer o processamento de dados categóricos, que é o VCD, que é o Structured Contingency Tables. Para instalar esse pacote, dá um install.package VCD. Vou carregar com a função library. Nós vamos ver uma função desse pacote. Existem mais funções, que é a função structable. Como funciona essa função structable? Eu passo o meu banco de dados, passo, nesse caso aqui, a direção é igual a, e passo um vetor. Nesse caso, nosso banco de dados CAT tem 3 colunas categóricas, escolaridade, renda e casa. Então, nesse caso aqui, eu passo o banco de dados inteiro e na direção eu passo um vetor de H equivale a horizontal, então eu passo horizontal, horizontal e V que é vertical. São 3 strings aqui. Então vamos rodar isso aqui e ver o que ele faz. Então ele estruturou dessa forma aqui, né? Escolaridade de mestrado superior, a renda aqui e a casa aqui. Agora, se eu passar, não é necessário eu passar sempre em formato data aqui, né? Posso passar direto que o R reconhece a posição. Então eu vou passar o banco de dados e na direção, agora eu vou mudar tudo para horizontal. Horizontal, horizontal, horizontal. O que ele vai criar? Então ele criou, né, organizou agora na horizontal. Eu posso passar vertical, 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 VVV. Então organizou tudo na vertical. Uma outra opção é utilizando, ao invés de direction aqui, direção, utilizar split vertical. Vou passar um vetor com falso, 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 vou rodar. Então ele organizou, né, nesse formato aqui. Vou passar agora com verdadeiro, ele organizou nesse outro. O verdadeiro equivale ao VVV aqui, né? Vertical, vertical, vertical. Eu também posso aqui, com o pacote structable, vou criar uma structable aqui, né? Vou passar ela para a variável sct e vou pedir o comando proptable. Então eu posso calcular ali estatísticas aqui. Então o percentual em relação ao total. E poderia calcular outras estatísticas também. Então, pessoal, essas foram algumas ali funções para fazer ali o processamento e a transformação de dados categóricos. Na parte 2, nós vamos ver algumas questões mais avançadas sobre processamento de dados categóricos. Tá bom? Muito obrigado, até a segunda parte.